Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós te agradecemos, Senhor, pela presença do Senhor no nosso meio. Obrigado, Jesus, pelos hinos que aqui foram entoados. Senhor amado, querido Jesus, pela tua igreja que está reunida nesta tarde, Senhor, para te adorar, para te exaltar e bendizer que tu é Deus maior e não existe outro igual a ti, meu Deus. Paizinho Santo, agora eu te apresento nesta tarde a tua serva, a irmã Janaína, Senhor, que vai trazer a tua palavra, a qual o Senhor já assentou no seu coração. Fale conosco nesta tarde, Jesus. Encha, Senhor, a nossa vida da tua graça, do teu Espírito. Nos ajuda, Senhor, através da tua palavra, que é luz para nós, Senhor. Aprender mais de ti, comandar, Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer. Usa a tua serva, Jesus, assim como tu tem usado, Pai, com graça, com sabedoria, com inspiração do teu Espírito Santo, Pai. É o que nós te pedimos nesta tarde, Jesus, e te agradecemos. Amém, Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos aproveitar que a igreja está em pé. Quero ler uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21 e versículo de número 22. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21 e versículo de número 22. Enquanto você procura aí, quero louvar a Deus por esta oportunidade, nesta tarde, de estar neste lugar. Louvar a Deus pela vida da irmã Tânia, minha irmã de sangue em Cristo. Que Deus te abençoe. Abençoe este círculo de oração, fruto do Espírito. Que Deus continue prosperando e abençoando a tua vida, o teu ministério, irmã Ana. Ao grupo que louvou com muita graça, a irmã Vera, nesta tarde, irmãos, é uma presença gloriosa do Espírito Santo neste lugar. A toda a igreja nós louvamos a Deus. Quem achou Mateus capítulo 21 e versículo de número 22 diz assim: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Queridos, antes de você sentar, abra sua Bíblia também lá em Lucas, só para nós fazermos menção desse texto. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1 e versículo de número 13, nós leremos a parte A deste versículo. Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número 13, a parte A. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Amém? A igreja tome assento nesta tarde. Queridos, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com a igreja nesta tarde. Deus me deu uma palavra sobre oração. E Deus colocou um tema ao meu coração e eu quero nesta tarde falar sobre oração. Os irmãos sabem que geralmente eu prego uma palavra expositiva, mas nesta tarde o Espírito Santo colocou algo em meu coração e eu quero trazer uma palavra temática sobre oração. E o tema dessa mensagem nesta tarde é: as 7 orações que Deus não ouve. As 7 orações que Deus não ouve. E como base nós lemos Mateus capítulo de número 21 e o versículo de número 22. Quando você faz uma breve reflexão daquilo que eu estou falando na introdução desta palavra, no mínimo você vai ficar em dúvida.
Porque o texto a qual nós fizemos menção nesta tarde diz: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas o tema da minha mensagem é 7 orações que Deus não ouve. E quando eu falo oração que Deus não ouve, eu não estou falando que Deus está com algum problema e Ele não pode ouvir. Como disse a nossa irmã Patrícia na sua leitura introdutória, Isaías 59, os ouvidos do Senhor não estão agravados ou com algum problema para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Não há nenhum problema em Deus. Mas há algumas coisas que impedem Deus de nos responder a nossa oração. E eu quero introduzir esta palavra nesta tarde, falando sobre a primeira oração que Deus não ouve. A primeira oração que Deus não ouve é a oração em que não tem fé. E eu me lembrava, antes de falar dessa primeira oração que Deus não ouve, que algumas irmãs já falaram sobre isso. E até eu pensei, talvez as nossas irmãs tenham achado mais coisas do que eu. E se você achou, depois você me procure, porque eu também quero saber. Mas eu achei, irmãos, 7 coisas ou 7 orações que Deus não ouve. A primeira é a falta de fé. Tiago capítulo 1 e versículo 5 diz que aquele que tem falta de sabedoria peça a Deus, que Deus dá liberalmente e não lança em rosto. Mas diz assim: peça-a, porém, com fé, em não duvidando. Então a primeira oração que Deus não ouve é a oração que não tem fé. É a oração em que nós oramos com a nossa boca, mas nós não cremos naquilo que estamos orando ou pedindo. A segunda oração que Deus não ouve é a oração em que 1 Pedro 3,7 vai dizer que o marido que não tem um bom relacionamento com a sua esposa, tendo em vista que ela é do sexo mais frágil, este não tendo um bom relacionamento com a sua esposa, as suas orações são impedidas diante de Deus. E aqui Pedro vai falar do homem, mas eu também tomo para a mulher. Então a segunda oração que Deus não ouve, que são interrompidas ou que não chegam na presença de Deus, é a oração em que o homem ou a mulher, o marido ou a esposa não estão em um bom relacionamento conjugal. A terceira oração que Deus não ouve é a oração onde não há perdão entre uns aos outros. A terceira oração que Deus não ouve é a oração onde não há perdão entre uns aos outros. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 14 e 16 vai dizer assim: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se eu não perdoo o meu irmão ou a minha irmã, logo Deus não vai me perdoar. E se Deus não me perdoa, logo a minha oração não vai chegar na presença de Deus. A quarta oração que Deus não ouve é a oração em que o nosso coração está vaidoso. A quarta oração que Deus não ouve é a oração em que o nosso coração está vaidoso. Onde se encontra isso? Salmos, capítulo 66 e versículo 18 diz: se eu, no meu coração, contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. A quinta oração que Deus não ouve é a oração em que eu estou vivendo a lei da semeadura daquilo que eu semeei, ou seja, eu estou colhendo os frutos daquilo que eu semeei. Sim. A Bíblia vai dizer em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16, que Davi, depois de ter pecado com Betseba,
A Bíblia diz que então Davi, quando a criança nasceu, o Senhor o feriu a criança, e diante daquela situação, Davi, ele vai à casa do Senhor, e a Bíblia diz que durante 7 dias, Davi busca a presença do Senhor, Davi se prostra em terra, Davi jejua por 7 dias, mas o Senhor não ouviu a sua oração. Porque era a lei, é a lei da semeadura. A Bíblia diz que o homem que pecar, ou a Bíblia diz que o homem que adulterará, pela lei ele deveria morrer. Logo Davi não morre, Deus tem misericórdia da sua vida, mas a criança morre. Então, nós vamos partir para a 6ª oração, que Deus não ouve. É a oração que nós pedimos de forma errada. Ou a oração que nós pedimos com a motivação errada. Tiago capítulo 4, versículo 3. Fala que pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o seu próprio deleite. E eu fui procurar o que significa deleite. Deleite significa, é o ato de demonstrar um excesso de satisfação ou contentamento em relação a algo. Aqui, Tiago não está condenando nós nos contentarmos, mas a motivação que está fazendo com que eu venha pedir algo diante de Deus, é para mim só ou é em benefício dos outros também? A 7ª oração que Deus não ouve. A 7ª oração que Deus não ouve é a oração que vai contra a vontade de Deus. 1 de João capítulo 5, versículo 14 e 15 diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então a 7ª oração que Deus não ouve é a oração que não está segundo a vontade de Deus. E quando eu comecei a meditar em Mateus capítulo 21 e versículo 22, eu disse: Deus, então a minha oração ela vai ser ouvida se eu apenas estiver fé. E o Espírito Santo começou a me mostrar que além da fé, que é o principal, o princípio, nós precisamos rever algumas coisas. Então, quando eu olhei para esse texto, eu percebi que a fé é necessária. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a nossa oração para chegar diante de Deus e ser respondida precisa muito mais do que fé. Mas eu olhando no texto, eu disse: Deus, eu não posso entregar uma mensagem às irmãs dizendo apenas da oração que o Senhor não ouve. Eu preciso trazer uma mensagem que traga ânimo ao coração das minhas irmãs e dos meus irmãos. Aí o Senhor me levou para Lucas capítulo 1. A oração de um homem que Deus ouviu. A oração de um homem que Deus ouviu. Aí eu meditando e lendo a palavra de Deus em Lucas, a partir do versículo 5, a qual o autor vai começar a escrever e narrar sobre a história de Zacarias, eu percebi que Zacarias, ele faz ou é totalmente ao contrário dessas 7 orações que Deus não ouve. E é por isso que Deus ouviu a sua oração. Se você tiver um tempo depois, você vai meditar. Aí você pode dizer: mas Zacarias, faltou fé para ele. Sim, depois que Deus responder, faltou fé para Zacarias. Mas antes de Deus lhe responder através do anjo, ele tinha fé no seu coração para crer que o milagre poderia chegar na sua vida.
Então eu quero nesta tarde falar acerca de Zacarias. Um homem que Deus ouviu a sua oração. A Bíblia vai dizer que Zacarias, ele era sacerdote, e ele era do turno de Abias, o 8º turno. Os irmãos sabem lá em 1 Crônicas, capítulo 24, que Davi, ele vai arrumar o sacerdócio, depois que ele traz a Arca da Aliança, e ele divide em 24 turnos. E o turno de Abias era o 8º turno. 1 Crônicas, capítulo 24 e versículo 10. Zacarias também era casado com uma mulher chamada Isabel, que era da tribo de Levi. Mas quando eu comecei a meditar nesse texto, eu percebi que Zacarias e Isabel, eles tinham características favoráveis e características desfavoráveis. O texto vai dizer que Zacarias e Isabel, capítulo 1 de Lucas e versículo de número 6 diz: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor. Aqui no versículo de número 6 nós vemos as características favoráveis de Zacarias e de Isabel. Eram justos diante de Deus e irrepreensíveis em todos os seus caminhos, mandamentos e preceitos do Senhor. Mas o versículo 7 vem dizendo que eles tinham algumas características desfavoráveis. E quais eram? E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Eu disse: Deus, porque o autor, ele faz questão de trazer como informação aos seus ouvintes e leitores quem era Zacarias e também Isabel diante de ti. E depois ele apresenta as suas características desfavoráveis. Aí o Espírito Santo falava ao meu coração, minhas irmãs, que para Deus, mais importante que as tuas características ou as tuas circunstâncias desfavoráveis é o que você é diante de Deus. Quando você olha para esse texto, você vê que Lucas, ele faz questão de dizer quem é Zacarias e Isabel: justo diante de Deus, irrepreensível em seus preceitos e mandamentos do Senhor. E depois ele diz que não tinha filhos, que era estéril, que era avançado em idades. Por quê? Porque Lucas entendeu que mais importante do que a dificuldade que eles tinham, mais importante daquelas características desfavoráveis, é aquilo que eles eram diante de Deus. Eles eram justos diante do Senhor. Mais importante daqui a tua situação que você está vivendo neste momento é quem você é para Deus. É o que você representa para Jesus. A Bíblia diz que eles eram justos, então se ela não podia ter filhos, não tem problema. Se ela era estéril, não tinha problema. Se ela era avançada em idade, não tinha problema. Porque Lucas deixa claro que eles eram justos diante de Deus. Qual é a tua circunstância nesta tarde? Qual é as características que te deixam desfavoráveis? Não importa, para Deus importa quem você é. Para Deus importa quem você é diante dele. Estou sentindo a graça de Jesus aqui. Oh, Espírito Santo de Deus. Talvez você olhou para você e você disse: eu tenho tantas circunstâncias que me dizem e que me fazem desfavoráveis. Não se preocupa não, porque para Deus o que importa é quem você é para Ele. Você é fiel, você é justo, você é fiel, você é justo. Aleluia, é isso que importa para Deus nesta tarde. Não importa a circunstância que você está vivendo, não importa o teu deserto, não importa a tempestade para Deus. Não importa por quê, porque Deus não se preocupa não
não significa que Ele não se preocupa. Mas o importante para Deus é quem você é. Talvez você olhou para você mesmo, para a tua casa, para a tua família nesta tarde, e você viu tantas coisas que te desfavorecem, tantas coisas que te deixam para trás, tantas coisas que não estão contribuindo. Mas o Senhor está dizendo nesta tarde, mais importante é você, é quem você é na presença de Deus. Você pode glorificar Jesus? Rebaia, choria, mande, queria, maia, rabaia, oriaba, choria, bacana, rabagaia. A tua situação desfavorável de impossibilidades, ela te oportuniza a viver um grande milagre. Às vezes vem umas negócios assim de algumas frases e eu anoto. E eu coloquei aqui. E eu quero que você grave no teu coração nesta tarde. A tua situação desfavorável de impossibilidades te oportuniza a viver um grande milagre. Ou seja, as tuas impossibilidades, elas não te definem. Elas te oportunizam para você viver um milagre em Deus. Para você viver algo extraordinário no Senhor. Então olha para esse problema aí, mulher, nesta tarde. Olha esse problema aí nesta tarde, homem, e diga para Deus: essa situação é uma oportunidade de Deus fazer um grande milagre. É uma oportunidade de Deus mostrar a sua glória. Oh, Espírito de Deus. Lucas capítulo de número 1 e versículo de número 13. Disse-lhe, porém, o anjo Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Irmãos, se você começar a ler esse texto, você vai perceber que Zacarias agora ele entra no seu turno. E eles ficavam 7 dias servindo no sacerdócio, servindo no templo, executando. E o texto vai dizer que quando ele entra e ele está ali, o anjo do Senhor aparece para ele e fala esta palavra: a tua oração foi ouvida. Isabel, tua esposa, vai gerar um filho no seu ventre. Mas eu fiquei meditando nesse texto, irmãos, e nessa história, e me perguntando, porque a Bíblia diz que eles eram avançados em idades. Você imagina um sacerdote servir no templo, e todas as vezes que ele ia ao templo e ele servia ao Senhor, ele andando pelas ruas, ele via a sua história, a sua dor, e todos que olhavam para ele se lembravam. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, sacerdote, ele era um líder espiritual. Ele era uma referência. Ele já está com a sua idade avançada, mas o milagre não chegou. A resposta da sua oração não chegou. Mas isso não impediu ele de servir ao Senhor no templo. Isso não impediu ele de servir ao Senhor e exercer o seu sacerdócio. A impossibilidade dele e o tempo de espera não impediu ele de servir ao Senhor e de continuar a servir o Senhor no templo e oferecer o seu sacrifício em seu favor e em favor do povo. O que eu quero dizer com isso, minha irmã, nesta tarde? Eu quero dizer que as tuas impossibilidades, o tempo de espera que você está vivendo, não te impediram de chegar aqui nesta tarde. Não te impediram de você levantar a tua mão e adorar o Senhor. Não te impediram de abrir a tua boca e dizer: Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, independente da circunstância. Tu és bom.
as impossibilidades dele, o tempo de espera não impediu e não impediram ele de subir ao templo, de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 14 diz: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Irmãos, quando eu leio essa palavra, no mínimo me causa força, ânimo, porque agora a resposta da oração de Zacarias chegou. E a resposta é: a sua esposa vai gerar um filho, e em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Ou seja, o anjo estava dizendo para ele: ei, nem só você, nem só a sua esposa vai se alegrar com a resposta, com a bênção, com o milagre. Muitos vão se regozijar, se alegrar com aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida, mulher, com aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida, homem. Eu vim aqui nesta tarde trazer uma palavra ao teu coração. Deus vai te responder, Deus vai ouvir a tua oração. A bênção que você está esperando vai chegar em Deus. A resposta que você está buscando e esperando vai chegar, e nem só você vai se alegrar, mas também aqueles que estão à tua volta, também aqueles que estão perto de você. Muitos se alegrarão com aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. Há uma graça de Deus aqui. Há uma graça de Deus neste lugar. Irmãos, eu estou me segurando para entregar a mensagem de Deus aqui nesta tarde, mas é uma graça de Deus neste lugar. Eu não vim contar história aqui, eu vim falar de um Deus que não muda, é imutável, verdadeiro. Ele continua o mesmo, e Ele nesta tarde está dizendo: você ainda vai se alegrar, você ainda vai regozijar, e muitos que ouvirão e saberão vão se regozijar também. Meu Deus. Deus sabe de coração de pessoas que entraram aqui nesta tarde. Deus sabe de coração de mulheres e de homens que entraram aqui nesta tarde. Deus está dizendo que agora o choro, a dor vai se tornar em alegria. A dor, a tristeza vai se tornar em alegria. Espera, continua servindo, continua vindo ao templo, continua buscando ao Senhor, porque a resposta vai chegar. Lucas capítulo de número 1, versículo 18 diz assim: então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto, pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias? Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. A fé de Zacarias agora parece que se etubiou, porque o anjo chegou para ele, anunciou as novas, e ele vai perguntar para o anjo como que isso vai acontecer, ou como saberei isso. E aí ele vai dizer das impossibilidades. Imagina, irmã Isabel, um anjo aparecer para ele e ele dizer: mas a minha esposa já é velha, avançada em idade. Mas é um anjo que está ali, irmãos, respondendo uma oração que ele vinha pedindo há tempo. Aleluia! Queridos, aí o anjo diz: agora você vai ficar mudo e você não vai poder falar, porque você não creu na mensagem de Deus, na palavra do Senhor. E uma vez eu escutei isso, e eu sempre gosto de frisar isso, porque há uma diferença entre Zacarias e Maria.
Porque Maria, quando é anunciada que ela vai gerar um filho no seu ventre, ela pergunta: como se fará isso, visto que não conheço varão? E esse pastor que falou com muita propriedade e sabedoria, que a diferença entre Zacarias e Maria é que Maria, ela teve dúvidas de como que seria, ou como que iria acontecer, tendo visto que ela não tinha ainda um relacionamento com o seu marido. Mas Zacarias não, ele duvidou. Maria teve dúvidas, Zacarias duvidou da promessa de Deus. Queridos, eu quero dizer uma palavra nesta tarde. A nossa falta de fé, ela aborta a nossa celebração. Quando você não crê naquilo que o Senhor falou que vai fazer na tua vida, você não consegue adorar, porque você não crê. Quando você não crê que Deus vai salvar o teu filho, você não consegue entrar num culto como esse e levantar a mão e se alegrar, porque você não acredita que Deus vai mudar a tua história. A nossa falta de fé aborta a nossa celebração. Então nesta tarde o Senhor está dizendo para mim e para você: e aí, você crê ou não? Se eu e você cremos, nós celebramos, porque nós sabemos que Ele vai vir. Ele vai voltar, Ele vai responder a nossa oração, Ele vai enviar a sua bênção, a promessa vai se cumprir. Então, se eu creio, eu celebro, eu adoro, porque eu sei que Ele está chegando com a minha resposta. Eu sei que Ele está chegando para salvar a minha casa. Eu sei que Ele está chegando para mudar o quadro que eu estou vivendo. Quem crê na promessa celebra, quem crê na resposta celebra. Nesta tarde eu não sei como você chegou aqui, eu não sei as marcas que está no teu corpo, eu não sei, talvez o teu corpo está com dores, enfermidades, mas Jesus está dizendo: você consegue me adorar? Você consegue glorificar o meu nome? Você crê que eu sou poderoso para mudar a tua história? Você crê que eu sou poderoso para mudar a situação que você está vivendo? Rebaia choriamande que malaba choriamanda rabaia demastu inderibecalama choriamanda ribacalabagaia. Aleluia, aleluia. Eu estou vendo pessoas adorando aqui nesta tarde. Eu estou vendo pessoas sentindo a presença de Jesus aqui neste lugar. Você entende que Jesus é poderoso para fazer aquilo que te prometeu? Você entende que Deus é poderoso para mudar o quadro que você está vivendo? Então você coloca a tua dor de lado e diz: Senhor, eu vim aqui te adorar nesta tarde. Senhor, eu vim aqui celebrar, porque Tu és Deus e Tu és Senhor na minha vida. Oh glória. Lucas capítulo 1 e versículo 36. Olha o que o anjo diz para Maria: em Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Para aquela que diziam ser estéril. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a notícia, os boatos que tinha sobre Isabel, a estéril, amaldiçoada, que não tem um favor, porque era assim que era visto uma mulher que não concebia um filho naquele tempo e naquela cultura. Uma mulher que não tinha o favor de Deus, uma mulher que era amaldiçoada por Deus, uma mulher que Deus não se agradava. Então o boato na cidade é: você está vendo Isabel? Ela não pode gerar, ela não tem o favor de Deus. Você está vendo Isabel? É uma mulher que não tem a graça de Deus sobre a sua vida. Mas o anjo, ele dá uma notícia para Maria e fala assim: Maria, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Ele diz que diziam, porque agora vai ser uma outra notícia que vai circular. Não vai ser mais que ela é estéril, mas que ela está levando no seu ventre um filho. Eu quero te convidar a você se impor em pé nesta tarde. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia. Eu quero concluir essa mensagem dizendo a você nesta tarde: a notícia que vai circular sobre você, mulher, não é mais que você é infrutífera, não é mais que você é estéril, não é mais que você não tem o favor de Deus e que Deus se esqueceu de você. A notícia que vai circular ao teu respeito é: Deus se lembrou dela. Deus respondeu a sua oração. Deus salvou a sua família. Deus curou a sua vida. Deus transformou a sua história. A notícia que vai circular a meu e ao teu respeito vai ser: ela não é mais o mesma. Ela não é mais a mesma, porque Deus mudou a sua história. Eu quero te convidar a você passar aqui na frente nesta tarde. Eu não sei se as irmãs podem louvar o Senhor com um hino, enquanto as irmãs se aproximam para nós fazermos essa oração. Queridos, há uma graça de Deus neste lugar. Há uma graça de Deus aqui. Eu quero te convidar a você passar aqui, nós vamos orar. Eu não sei se você veio aqui com o teu corpo cheio de dores, de enfermidade. Eu não sei como chegou aqui o teu coração, talvez partido, angustiado, aflito, porque você deixou uma situação difícil lá na sua casa. Mas Jesus está aqui nesta tarde dizendo que a tua história vai mudar. Que a tua história vai mudar. Que a tua história vai mudar. Oh Jesus, Jesus, nós cremos, Senhor. Prepara o culto da vitória, vem resposta aí. Prepara o choro de alegria, vem resposta aí. Prepare pra pagar o voto, vem resposta aí. Tá decretado, confirmado e ninguém pode impedir. Prepare pra viver o novo, vem resposta aí. Prepare pra marchar na terra, vem resposta aí. Prepare o grito de vitória. Hoje são dias de guerra e amanhã serão de glória. Tem surpresa chegando, eu te surpreendendo, coração disparando. Aleluia! O tempo de cantar vai chegar na minha vida e vai ser o jeitinho que Deus prometeu. Se você crê ou se não crê, tem convite pra festa, Deus descansando. Família reunida, graça e comunhão vai ficar na história. O que Deus vai fazer na sua trajetória. Prepare o culto da vitória, vem resposta aí. Prepare o choro de alegria, vem resposta aí. Prepare pra pagar o voto, vem resposta aí. Tá decretado, confirmado e ninguém pode impedir. Prepare pra viver o novo, vem resposta aí. Prepare pra marchar na terra, vem resposta aí. Prepare o grito de vitória. Hoje são dias de guerra e amanhã serão de glória. Tem surpresa chegando, Deus me surpreendendo, coração disparando. O tempo de cantar vai chegar na minha vida e vai ser o jeitinho que Deus prometeu. Se você crê ou se não crê, tem convite pra festa, hinos de gratidão. Família reunida, graça e comunhão vai ficar na história. O que Deus vai fazer na sua trajetória vai ficar na história. O que Deus vai fazer na sua trajetória. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vem mais pra frente aqui, irmãs. Pode vir mais à frente. Aleluia. Eu quero fazer algo que o Espírito Santo está falando comigo nesta tarde. Eu quero que você ache alguém aí do teu lado e olhe para ela. Fique de frente para ela. Alguém aí do teu lado. Fica de frente para essa irmã aí do teu lado. Você vai entregar uma mensagem de Deus para a vida dela. Você que está no banco, irmão, você está no culto, faça com alguém que está do teu lado. Você vai entregar uma mensagem de Deus para essa pessoa. Fique de frente com quem está do teu lado aí. Meu Deus. Xarabarabakalamandori barabashori andere kalamaya. Oria séria andori ebekalamandori abacaia.
Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você vai ser um profeta, uma profeta de Deus nesta tarde, sobre a vida da tua irmã que está aí na tua frente. Olhe para ela. Você vai ser um instrumento de Deus para liberar uma palavra sobre a vida dela nesta tarde. Você vai olhar para ela, agora neste momento, e você vai dizer: minha irmã, a notícia ao teu respeito, diga: minha irmã, a notícia ao teu respeito não vai ser mais a mesma. Você não vai ser mais infrutífera. Você vai começar a gerar, e aquilo que você vai gerar em você, todos irão ver, porque Deus vai usar através de você aquilo que está em você para abençoar muitas pessoas. Diga para ela nesta tarde: a notícia vai mudar, a notícia vai mudar, a notícia vai mudar. Feche os teus olhos aonde você está nesta tarde. Nós vamos começar a orar aqui. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor. Eu sinto a tua glória, a tua graça sobre este lugar. Em nome de Jesus, Senhor, toda barreira, meu Deus, toda incredulidade, toda frieza espiritual, eu te repreendo agora. Em nome de Jesus, Pai, derrama o óleo do teu Espírito Santo sobre a vida das minhas irmãs, sobre a vida dos meus irmãos. Começa a renovar este crente com o Espírito Santo. Começa a dar dom de línguas para ela agora, Senhora. Começa a usar esta mulher com autoridade mais uma vez. Oh, Espírito de Deus, cura, entrou pessoas aqui enfermas, restaura aqui nesta tarde. Eu sei que o Senhor vai fazer infinitamente mais daquilo que nós esperamos e confiamos que tu vais fazer muito mais, muito mais, muito mais sobre a vida da tua igreja. Pai, eu oro nesta tarde sobre a enfermidade, em nome de Jesus, Senhor. Há poder no teu nome, Senhor. Espírito de enfermidade, espírito de ansiedade, de depressão, meu Deus, toda doença da alma, toda doença da alma, em nome de Jesus. Pai, dá vitória para esta mulher nesta tarde, Senhor. Que ela saia daqui alegre, regozijando na tua presença. Ah, meu Deus, eu já estou ouvindo barulho de línguas estranhas neste lugar. Começa a renovar ela agora, Senhor. Começa a renovar ela agora, Senhor. Começa a renovar ela agora, Senhor. Pelo poder do teu nome, em nome de Jesus, eu te peço agora que a tua bênção esteja sobre nós, em nome de Jesus.